seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. O assunto que será debatido hoje é um dos mais comentados aqui no nosso país. Nós vamos falar sobre o atual cenário político no Brasil. E para conversar com nós, vou apresentar para vocês os nossos convidados. Aqui ao meu lado está o professor de Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul, Edson Botelho. E temos também o contador Cláudio Cariboni, que veio para falar sobre política. Bom, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada por estarem aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. Pensando em tudo que aconteceu até agora no nosso país, desde o processo de impeachment da ex-presidente Dilma até a prisão de diversos políticos na Operação Lava Jato, o que vocês acham que aguarda? Qual é o futuro do nosso país? Bem, essa é uma pergunta para uma resposta bastante complexa, né? Sobre qual é o resultado disso a médio e longo prazo. A grande questão é que os fundamentos não mudam, né? A gente pode mudar as pessoas, nós podemos ter uma expectativa aí de talvez mudar algumas pessoas, mas os fundamentos constitucionais, legais, de uma certa forma, mantêm o sistema que aí está. Então, se a gente for notar, todo o processo da Lava Jato envolve uma empresa, né, e alguns nomes, ainda que esses nomes sejam numerosos, mas é uma empresa. O sistema que gera essa relação problemática entre o governo e esta empresa é o mesmo que gera entre o governo e outras tantas empresas. Então, a gente não pode ser ingênuo de imaginar que não tenha contratos e relações escusas com outras empresas que não estão sendo investigados, que não estão, né, na pauta ainda, né? Se a gente for imaginar que vai se levar a cabo todas essa investigação em todos os outros contratos, outras relações, talvez a gente possa até mudar alguma coisa se mudar os fundamentos, que é o que hoje é a nossa República, né? Ou seja, aquilo que permite que isso aconteça ainda está dentro da Constituição, ainda está dentro do sistema que nós temos. Então tem muitas coisas também que não são ditas, não são reveladas. O que o senhor acha, seu Cláudio, em relação a isso, do futuro do nosso país? Eu acho que nós estamos arranhando a superfície. Realmente, o câncer é profundo, é uma doença séria que começou há longo tempo e nós estamos arranhando a superfície. Há muito o que fazer e quando se fala futuro aqui, eu sempre tenho vontade de pensar assim, com a minha idade eu gostaria de ver esse futuro, gostaria mesmo, mas eu não tenho muita crença de que se vai conseguir uma velocidade razoável que eu alcance isso ainda em vida. Há muito o que fazer. Como o colega referiu, essa pergunta aqui poderia ocupar o nosso programa inteiro, evidentemente, né? Então o que eu estou expressando é esperança. O que eu espero do país no futuro? Nós vamos chegar a pontos que hoje ainda não se imagina. O relacionamento entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, esses relacionamentos estão podres também. Então, só isso, consertar esse dano todo que foi causado, a forma como essa estrutura foi montada ao longo do tempo, já está em debate que não pode mais continuar a indicação dos ministros do Supremo da forma que vem sendo. Da forma como está. Tem que ter uma mudança mesmo. É uma indicação política. Ela não passa de uma indicação política. Se pelo menos os legisladores no Senado pudessem escolher entre 3 nomes, pelo menos, não é o ideal isso, não, mas pelo menos isso já seria melhor do que o sistema atual.
E há também um embate entre os três poderes, né? Isso pode trazer uma consequência muito ruim para o país, para a população. Vocês acreditam nisso? Eu acho que o embate, se houvesse realmente esse embate, isso seria muito interessante. Eu acho que se realmente os poderes constituídos realmente fizessem o papel deles de freio e contrapeso, de chegar a realmente fazer a fiscalização, isso seria muito interessante. O problema todo é que a impressão que se tem é que existe um teatro, existe um manuseio disso para um ponto. A gente está falando sobre essa questão justamente que não há esse embate. Você tem uma ligação orgânica, pessoal, entre membros do Legislativo com membros do Executivo, e você começa a ver o Judiciário também com relações que parecem estranhas. Então, na verdade, a falta desse embate. A questão toda é o seguinte: nós temos uma república. E aquilo que está estabelecido na Constituição é para tentar montar uma república. Mas a própria Constituição é defeituosa em vários pontos e permite coisas que não são nem corrupção. Nota que tudo que eu falei aqui não é necessariamente uma corrupção. Ou seja, você pode indicar os cargos e não é corrupção. Você pode fazer alianças políticas e não é corrupção. Não é crime, não é nada. E não é lícito, é legítimo, né? Talvez não existe legitimidade popular porque não tem interesse popular. Mas está na Constituição. Isso faz com que seja uma república torta. Então, outras questões, né, a gente pode aprofundar mais ainda as demais relações com o empresariado, e não vamos demonizar o empresariado, não é isso, mas que você tem a questão dos lobbies que de alguma forma entram ali, ou das igrejas, ou dos sindicatos, ou do que quer que seja. E isso, de uma certa forma, não é regulado de forma alguma, não é transparente, né? Então, como é que as empresas, os sindicatos, as igrejas se relacionam com o Congresso? Isso também não é transparente. E acaba, de certa forma, em alguns pontos, serem ilícitos. O que pode ser feito num ambiente de um processo judicial é o ilícito, né? Como diz o colega, arranha a superfície. Seria, então, de repente, a solução uma mudança na Constituição, uma mudança nas leis? Teria como, em primeiro lugar? Certamente. Muito do que nós vemos e achamos estranho, promíscuo, muitas vezes, não foge à lei. Por exemplo, apenas um exemplo, um deputado federal apresentar uma emenda para fazer prover recursos ao município de Santa Cruz para fazer uma praça em algum canto. O que ele está fazendo, na verdade? Ele está atendendo um núcleo de colegas da sua bancada, do seu partido, do seu grupo político, para resolver aquele problema daquela praça, mas ele está de olho na sua reeleição, né? Já está pensando adiante. No fundo né? Ou da prosperidade do seu partido, do seu grupo político. E o que é nefasto, a meu ver, também. Aí nós já entramos em outra coisa que eu diria: não deveria ter limite de reeleições para um mesmo cargo? Um deputado federal, ele pode e deve ficar a vida inteira naquele cargo, naquela posição, e sempre fazendo a mesma coisa, fazendo emendas para trazer um recurso, ou vendendo votos, que é ainda pior, né? Muitas vezes ele, para aprovar medidas difíceis, como as reformas que estão sendo referidas ultimamente, ali à custa de muito convencimento, muita política e provavelmente cargos e dinheiro, né? A gente não sabe abertamente, mas... Claro.
Oncodica de hoje é que, por mais precisa a medicina personalizada contra o câncer, tende a ter mais impacto no tumor e menos impacto nas células saudáveis. Isso significa maiores chances de cura e menos efeitos colaterais. A escolha de uma instituição altamente especializada no tratamento do câncer e que disponha dessa tecnologia é fundamental para o sucesso terapêutico de alguns tipos de neoplasias. Instituto de Oncologia St. Gallen, Unidade Class. Trabalhar pela vida é acreditar nela. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. Olha, eu acho que o processo todo em si ele é muito complicado para até a gente dizer que houve uma melhora, uma possibilidade de melhora. Eu vou te dar o exemplo de como acontece em alguns países, alguns sistemas parlamentaristas. Um primeiro-ministro ele convoca eleições e ele dissolve o parlamento. Qual é a ideia? Como ele vem do parlamento, então ele está mal ou bem chamando a própria eleição. Ou o parlamento pode também tentar fazer um voto para destituí-lo. Então, se o parlamento parte para destituir aquele primeiro-ministro, né, se eles aprovam a retirada do primeiro-ministro, o primeiro-ministro pode tirar o parlamento e aí a população vota de novo o parlamento. Para quê? Para que se vote para a retirada ou não. Então, de uma certa forma, parece, a característica que se dá é que o Congresso resolveu tirar a presidente, não porque ela cometeu um crime, mas porque eles entenderam que ela deveria sair. Digo isso porque eles não puniram ela. Não teve uma punição. Aí você pega, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados está preso. Ou seja, ele que deu início ao impeachment. E ela vai ser aprovado no plenário o impeachment dela, o processo, abre-se o processo na Câmara, votado 2 vezes, a primeira, né, se vai a plenário, depois foi a plenário, depois vai para o Senado. Aí você pega o Renan Calheiros, que é um presidente do Senado, de alguém que já renunciou ao cargo de senador para poder fugir de um processo de cassação. Um está preso e o outro, né, tem indícios, possibilidade de responder a um processo penal. E aí, obviamente, o plenário do Senado vai lá e retira a presidente. E aí depois, na hora de se dizer, olha, pune-se ou não pune, não. Ela comete um crime, mas não é punida. De uma certa forma, você pega a defesa dela lá, ela diz, olha, isso é uma coisa que você fazia antes. O Fernando Henrique fez, né, o Lula fez e ela fez também. Ela vai lá e aprova o crédito suplementar e depois, antes, ela tem que submeter ao Congresso e o Congresso tem que aprovar. Só que ela já, por decreto, faz o crédito suplementar e aí depois submete ao Congresso e o Congresso aprova. De uma certa forma, aquilo que tem se entendido sempre foi que aquilo sanava o vício jurídico. Mas entendeu-se depois que não, que o caso dela cabia o impeachment. Tá ótimo. Mas note o seguinte, você tem uma série de discussões sobre regras jurídicas aí, com mudanças que tem uma aparência, né? Se eu disser que eu estou fazendo um julgamento que eu não estou acima da Constituição nem do Congresso Nacional para dizer, mas que tem uma aparência de uma irregularidade constitucional. Tá. E aí você entra um vice-presidente que foi eleito com ela. A gente tem que entender isso, né? Temos que entender que ele é vice-presidente dela, né?
ele é uma pessoa, um problema criado por quem se elegeu 2 vezes com ele. Se você for pensar que antes ela colocou ele para articulação política e não deu certo, porque ele falou que ele não ia fazer articulação política, tanto é que se dizia que era um vice-presidente decorativo, ele assumiu essa posição de vice-decorativo, ou seja, problema deles. Então você tem lá, né, o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado, que são do partido do vice-presidente, que estava coligado com o presidente, e vão lá, fazem mudanças do entendimento da Constituição muito sérias, como, por exemplo, não punir a presidente. Não daram a perda dos direitos políticos. Por quê? Tem muito mais a aparência, e aí a gente tem que ficar bem claro, porque as pessoas, de uma certa forma, enxergam o impeachment como uma retirada de um governo que não estava dando certo. Não se faz impeachment dessa forma. O presidencialismo nosso, elegemos um problema, nós vamos com esse problema até o final. Nós elegemos Jânio Quadros como salvador da pátria, e depois Collor, no seu tempo, também foi um salvador da pátria, caçador de Marajás. Então, são excrescências do nosso sistema que vem de longe, E esse aspecto da presidente Dilma, que perdeu o cargo, mas não perdeu os direitos políticos, isso dá para escrever obras intermináveis, porque foi uma decisão tomada na hora, no dia do julgamento final, na última hora dos 49 do segundo tempo. Né? Um acordo. Um acordo entre o Legislativo e o Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal. É aquilo que eu falava antes, a mistura entre os 3 poderes, o compadrio, o jeitinho brasileiro de ajeitar as coisas, as nomeações, as vantagens. E de uma certa forma mostra que tudo aquilo foi um acordo para você pegar e olha, vamos botar. Alguém pode chegar e falar assim, não, a gente queria isso, que a presidente Dilma saísse e entrasse um outro. Então, meus amigos, que a gente adote o parlamentarismo. Entendeu? Agora, não me diga. Não me diga. E vamos combinar, a mulher aguentou até o final. Ela aguentou até o final. O Renan Calheiros, senhor Renan Calheiros, eu posso falar para tentar. Ele não vai poder me processar porque está na história. Ele era um senador que era para ser cassado. Quando ele viu que ele não tinha mais condições, ele gestou isso aí. Ele renunciou. E agora ele é o quê? Ele é presidente do Senado. Ele está na linha sucessória do Temer. E eu concordo, o Temer não vem para presidente porque é inelegível. Pelo menos o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo já disse que ele não pode se eleger. Nós temos um presidente inelegível. A dica da Companhia do Sono de hoje é a máscara terapêutica, que proporciona o fortalecimento dos músculos e a suavização das rugas e marcas de expressão, garantindo assim o cuidado com a sua saúde e beleza. Companhia do Sono, sua referência em colchões ortopédicos e terapêuticos, com durabilidade de 12 a 15 anos.
E o mais estapafúrdio, na minha visão, assim, tem gente falando da possibilidade de Lula e Dilma ser a dobradinha para 2018. Isso que eu ia perguntar mesmo, essa questão, muita gente falando, até como o Edson tinha falado em questão de heróis, muitas pessoas se agarram, né, em partidos, e está sendo muito dito isso, do Lula voltar tanto como candidato até possível vencer. Será isso? Com a vice-presidente Dilma Rousseff. Isso não é, do ponto de vista jurídico, aparentemente não é impossível. Não é possível. E também não é impossível a maioria do povo brasileiro votar e eleger essa dupla, né? O sistema teria começado do zero. O sistema político teria que começar do zero. E o pior é que isso terá que ser feito por políticos. Nós não vamos esperar que venha de Deus, que venha das Forças Armadas, ou que venha dos Estados Unidos. Terá que ser feito por brasileiros no Brasil e brasileiros ligados à política partidária. Não há como, não há outro. E eles querem mudar? Essa é a pergunta. O brasileiro comum, nós sabemos exatamente o que queremos. Nós sabemos que nós não queremos reeleição, nós sabemos que não queremos muita coisa. A lista é interminável. Mas eles sabem e aceitam? Parece que não, né? Eles querem se reeleger, querem que tenha abundância de recursos para a campanha. Sejam recursos de empresas, sejam recursos de pessoas, sejam fundos partidários, seja de onde vier, mas que venha. Então, essa concepção teria que mudar também. Os partidos teriam que se formar a partir das suas bases, dos seus simpatizantes, dos seus filiados, dos seus... E a campanha teria que ser diferente. É um rio de dinheiro que é gasto. A nossa democracia é muito cara, Eu acho que nosso país não tem cacife para suportar o tamanho do custo dessa democracia. Imaginemos o custo que está tendo todas essas reformas que estão em andamento, reuniões e mais reuniões, e viagens para cá, viagens para lá, compra de votos, cargos, e tudo isso custa dinheiro, nada é feito. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E é isso que nós estamos vivenciando no dia a dia. E falando então questão de 2018, vocês, pela experiência de vocês, tem algum palpite de quem possa estar assumindo a presidência? O que vocês acham em relação a isso? Eu vou dizer quem não pode, quem não tem lógica, e são nomes que estão pipocando aqui e ali. Esse Bolsonaro, né? Eu vou dizer, é um nome que não tem a mínima condição. Tem muitos outros nomes sendo citados, avulsos, mas políticos da velha guarda, né? Aqueles nomes queimados já. Eu não sei, realmente. Agora, essa semana, começou-se a falar em Dória, né? Que é um prefeito de São Paulo. Nesses primeiros 100 e poucos dias está fazendo um trabalho aceitável, até elogiado, eu tenho lido alguma coisa, com aquele Luciano Huck, que esteve aqui na praça passeando semana passada. Teve um rumor, né? Que ele como vice-presidente da República, né? São coisas que estão... Mas uma coisa só que eu diria assim, que não seja um salvador da pátria, um milagreiro que venha surgir do nada, tomara que não. Então, assim, Bolsonaro não, aventureiros, salvadores da pátria, mas de forma alguma. Essa é outra coisa que nós deveríamos estar discutindo esse ano, o sistema político. Eu tô muito aberto e simpatizando com o parlamentarismo como solução aqui no Brasil. O sistema presidencialista no Brasil, está provado que é ruim. Ainda mais adotando esse monarquismo eterno. Exatamente. Sabe, a gente Ele volta os ditadores. Está carcomido o sistema que não deu certo, teria que mudar. Muita coisa é necessária ser mudada desde o começo, né? O que eu posso dizer assim, de forma bem simples é que a eleição de 2018 não vai ser nada diferente daquilo que nós temos hoje de panorama político no país. Eu acho que, de uma certa forma, há uma reunião, há
uma aglutinação de polos, de uma certa forma, de direita, de esquerda, no país. Aquilo que, de uma certa forma, o que estava acontecendo com o Lula, com a Dilma, que estava se esfacelando à esquerda, de uma certa forma agora, até em função da reforma da Previdência, trabalhista, está se aglutinando de uma certa forma. E do outro lado, os opostos também, né? Uma aglutinação da direita. Agora, isso aí, de uma certa forma, reflete só um pouco na polarização dos nomes que vão ser para presidente. Que vai ficar definido aí se o presidente Lula vai se tornar inelegível ou não, se vai ser preso, se não vai ser preso, se de repente não matam ele até lá, né? E eu não tô exagerando, acho que sei lá, o nosso medo é a gente chegar em situações dessas, daqui a pouco matar um Temer, não é essa situações extremas e absurdas, né? Então, e do outro lado, né, você vê aí, o Lula já disse ontem que vai se candidatar e tal, e do outro lado, quem é que vai ser, né? O Ciro Gomes também tem aí algumas, e aí os outros nomes, né? O grande problema é que todos os nomes, esse aqui é a tristeza, né? É saber que a grande possibilidade de você ter uma candidata de uma eleição para presidente com nomes marcados em processos penais é grande. Isso aí é uma coisa muito triste, entendeu? Isso é uma coisa muito triste no país. Mas é uma realidade que eu acho que a gente vai enfrentar em 2018. Professor Botelho, seu Cláudio, eu quero agradecer então a presença de vocês no nosso programa. Com certeza esse assunto de política sempre tem que ser discutido, sempre ter mais falado. Obrigado por estar aqui com a gente, está esclarecendo então um pouco mais. Nós que agradecemos, eu que agradeço. Muito obrigado e à disposição. Foi um prazer. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Na semana que vem tem muito mais.